Eu cresci, irmãos e irmãs, num lar católico, pela graça de Deus. Aliás, estou muito feliz de contar esse testemunho aqui no Instituto Resed, na cidade de Fortaleza, porque minha família é de origem daqui, do estado do Ceará. Vocês não veem, mas a minha mamãe veio comigo. Está aqui atrás da câmera e já ouviu tantas vezes esse testemunho. E vocês verão que ela tem parte em tudo isso. Eu cresci num lar católico, numa família católica, numa família nordestina, cearense, tradicional, que ensina valores. E assim nós fomos criados, nós fomos educados. Vou encurtar alguns detalhes para que nós também tenhamos tempo de fazer uma oração em cima desse testemunho. Cresci num lar católico, sou caçula de 3 filhos. Meus irmãos, a Cláudia Regina, que talvez até nos acompanhe na noite de hoje, o Diego, que é meu irmão do meio, e eu, o caçula. Somos filhos do seu Vicente e da dona Rita, que são naturais daqui, do município de Lavras da Mangabeira, no Ceará. E nascemos e crescemos na cidade de Osasco, em São Paulo, para a qual os meus pais se mudaram pouco tempo após o seu casamento. Crescemos ali, irmãos, e eu tive uma boa educação. Por várias razões eu cresci uma criança muito caseira, não saía de casa para brincar na rua. Eu tive um período de síndrome do pânico na infância, por diversas razões. Minha mãe sempre procurando meios de tratar aquela síndrome, mas naquele período eu era uma criança bastante introvertida. E não saía para a rua, não tinha amigos, ia, portanto, apenas para onde meus pais me levavam. Meus pais iam para a igreja, eu ia para a igreja. Iam visitar um parente, nós íamos visitar um parente. Essa era a minha vida, eu cresci nesse ambiente. Como minha mãe, principalmente, sempre foi muito engajada na igreja, e também meu pai, conferência vicentina, encontro de casais, grupos de oração, outras atividades na paróquia. Nós estávamos sempre ali. E eu cresci nesse ambiente de religião, de igreja. Fui crescendo, uma criança muito curiosa, sempre pesquisando, estudando. A minha infância, boa parte dela foi nos anos 90. Então pode ser que muitos que nos assistam não entendam o que significa ser uma criança estudiosa e curiosa nos anos 90. Não havia internet, não havia possibilidade de você pesquisar e buscar certas coisas, a não ser em livros, bibliotecas e nas famosas enciclopédias que hoje estão aí em diversas livrarias encostadas e criando poeira porque ninguém usa, mas naquela época eram verdadeiras preciosidades. E nós tínhamos em casa aquelas enciclopédias. Ficávamos ali, sempre usando essas enciclopédias quando era necessário para os trabalhos de escola, mas eu não. Cresci curiando coisas na internet, na televisão, sempre procurando programas que fossem informativos, que ensinassem novidades, e nas horas vagas ficava lendo atlas, decorando mapas, bandeiras, capitais de países. E um assunto me instigava muito, dos que eu lia naquelas enciclopédias, que era justamente o assunto religiões. Eu via nas enciclopédias que existiam inúmeras outras religiões no mundo que me instigavam muito a curiosidade. Budismo, islamismo, judaísmo. O hinduísmo, eu me lembro que me deslumbrou. Nossa, é verdade que existem religiões que cultuam vários deuses. Deve ser algo muito interessante. Coisas que alimentavam a minha fantasia de criança. Mas, para uma criança que não saía sequer do portão de casa para fora, absolutamente não era algo que eu pensasse em realizar, porque eu não tinha coragem de ir atrás. Nós íamos à igreja, o tempo foi passando, e eu cresci naquele ambiente, embora minha mãe já conhecesse renovação carismática, naquele período especificamente, do início da minha adolescência, minha mãe não estava participando da renovação. E
a ideia de igreja católica que eu tinha é aquela que muitos adolescentes têm. O que é a igreja católica? O que é a nossa religião? A missa. Às vezes um terço em grupo, trabalhos pastorais e ponto. Mas num dado momento, já depois de superar a síndrome do pânico, e eu tendo a maior facilidade de fazer amigos, principalmente na escola, e já querendo sair na rua e tendo desejo de ter para onde ir, o que fazer, buscar novidades. Irmãos, adolescência, como todo adolescente passa por essa fase de construir a sua própria identidade, de se desligar da realidade que os pais transmitiram. Talvez você que está assistindo saiba exatamente o que é isso. Ter um filho adolescente que entra nos seus questionamentos e às vezes nas suas rebeliões. Eu tinha muito temor de entrar em rebelião com os meus pais. Pela educação que nós recebemos, eu e meus irmãos, sempre fomos assim. Por mais que fizéssemos nossas malcriações, nós tínhamos pavor de fazer algo que desagradasse os nossos pais. Fomos criados assim. Se a mãe dissesse que não era para a gente ir num lugar, não íamos. E se fôssemos, não ficávamos com a consciência tranquila e voltávamos. Não tínhamos coragem de fazer nada fora da mão da nossa mãe, da bênção da nossa mãe. E eu, ao mesmo tempo, comecei a criar a curiosidade, porque era uma pessoa que estudava muito sobre religiões e fui criado num contexto de religião. Esse era o cenário de fundo, o pano de fundo das minhas vontades, o cenário religioso. Eu dizia, bom, de igreja católica já sei tudo que é possível saber. Aliás, eu sabia tanto, lia tanto, estudava tanto as coisas na época de catequese que as crianças me apelidavam de padre. Eu tinha uma raiva lascada de ser chamado de padre. Precisou minha mãe ir um dia na catequese conversar com as catequistas para falar com as crianças, para pararem de me chamar de padre, porque aquilo me dava um abuso. Mas parecia que era profecia, só eu não sabia. Mas porque eu sempre fui muito dedicado e sempre mergulhei de cabeça em tudo o que tivesse que fazer naquele momento. Se era hora de escola, mergulhava de cabeça. E era um baita de um aluno. Sempre fui. Sempre tirei boas notas, sempre fui primeiro da classe. É hora de catequese, mergulhava de cabeça. Em outras palavras, eu sempre fui muito intenso em tudo aquilo que eu passava a viver. Eu comecei a ter uma curiosidade, um desejo de ter contato com o sobrenatural. Afinal de contas, de tanto ler religião, eu queria ter algum tipo de experiência que fosse sobrenatural mesmo, mística, que aparecesse uma coisa, um vulto, um fantasma, um demônio, um satanás, qualquer coisa que alimentasse aquela minha curiosidade de ver. Mas quem cresceu na igreja com uma educação católica bastante tradicional, apenas indo à missa, em grupos de igreja, na minha cabeça, igreja católica e fenômenos sobrenaturais não eram coisas que conviviam no mesmo espaço. Eu pensei, bom, para eu poder ver alguma coisa sobrenatural, talvez eu precise procurar em outras práticas. E essa curiosidade começou a me impelir para o oculto. Muitos fazem isso. Querem ver o sobrenatural, o espiritual. Aliás, alguns têm medo, pavor. Falam em espírito, alma, aparição, vulto. Está correndo. Eu já corri, era para cima, que eu queria ver mesmo. Qualquer coisa que fosse. A época que existiam certas brincadeiras que se faziam na escola, do compasso, do copo, da garrafa, do sapato, do lápis. Eu fiz de tudo para ver se aparecia alguma coisa. Tamanha era a minha curiosidade. Eu tinha amigos na escola que eram de várias religiões. E alguns deles me falavam, inclusive, que eram espíritas e que existiam certos fenômenos, certas atividades nas suas religiões. Aquilo me instigou bastante a curiosidade, mas eu dizia a eles, não, eu sou católico.
Fiz primeira comunhão, fui batizado, minha família é católica. Jamais que eu vou num lugar desse, por mais que eles convidassem. Mas eu, muito curioso, sempre ouvia quando conversavam a respeito. Diziam onde era, em que lugar ficava. E um dia eu resolvi ir a um lugar desses, sem eles. Fui por conta própria, porque eu não queria dar ao braço a torcer para eles, que eu estava atendendo a um convite que eles sempre faziam para que eu fosse. Mas também não queria deixar de ir, porque a curiosidade era muito grande. E também não disse jamais para minha mãe, porque minha mãe, catolicíssima, nós não tínhamos coragem, eu disse agora há pouco, de fazer nada que fosse debaixo da bênção da nossa mãe. Se tem um lugar onde mãe jamais ia me abençoar para ir, era num centro espírita. Então eu tinha que inventar alguma mentira. E claro, eu muito ardiloso, esperto, inteligente, desde criança, sabia usar das situações ao meu favor. Como minha mãe combateu tanto a minha síndrome do pânico durante a infância, quando na adolescência eu queria sair, prontamente mãe autorizava eu sair, porque provavelmente ela tinha pensado em vários momentos da minha infância que eu ficaria a vida inteira preso, trancado dentro de casa, porque eu não tinha coragem de sair. Meus irmãos eram o contrário, saíam até demais. Precisava segurar meu irmão em casa e às vezes quase que me empurrar para fora para que eu saísse, era o contrário. Então minha mãe, feliz porque eu já não tinha mais pânico, medo e desenrolava de sair de casa, deixava, eu inventava alguma desculpa, dizia que ia ver algum amigo, etc. E deixava e eu ia. A primeira vez fui num centro espírita de mesa branca, luz baixa, barulhinho de água no fundo, rezas serenas. Dormi, um tédio, não gostei. Fui uma vez, depois não quis mais. Depois da escola comentei, fui numa mesa branca, mas não gostei. Eles disseram, não, mas tem vários tipos de espiritismo. Tem esse, tem aquele outro. Depois fui visitar uma sessão de passes, uma mesa mediúnica de espiritismo mais de linha kardecista. Fui e também não me agradou muito. Na realidade era uma reunião com uma palestra. Enquanto a palestra acontecia, alguns psicografavam atrás. Depois no final tinha uma sessão de reikis, de passes que eles davam. Nada muito religioso, não senti, não vi nada. Não quis mais ir. Mas um dia eu fui numa sessão de Umbanda. Isso já com os meus 13 anos. Tantos adolescentes hoje com 13 anos só querem saber de futilidades. Mas eu queria já saber resposta, sentido da vida. Porque eu era estudioso, eu queria saber da verdade, eu queria ver uma coisa. Eu queria algo que me instigasse, que me satisfizesse. Fui na Umbanda. E a Umbanda já era um pouquinho mais animado, um atabaque, um gingado. Tudo bem que eu, obviamente, que me sentia muito católico, fiquei um pouco irritado interiormente com o fato de que eles rezavam orações que eram nossas. Pai Nosso, Ave Maria. E tinham imagens, inclusive, da nossa igreja. Coração de Jesus, Nossa Senhora e alguns santos da igreja. Mas o que eu podia dizer? Não estava no meu lugar, estava no lugar deles, tinha que ficar quieto. Fui na Umbanda. A primeira pessoa que se chacoalhou incorporando uma entidade, eu disse, opa, agora é um negócio. Agora está tendo um movimento, agora tem alguma coisa acontecendo, o povo se chacoalhando e gritando e dando um eu disse, agora vai. Fui, entrei na fila, tomei passe de caboclo, passe de baiano, passe de preto velho, digo, isso aqui é legal. Aqui tem espírito. Passei lá com uma entidade que inclusive disse coisas que eu estava pensando, digo, agora é um negócio muito louco. E como já era uma pessoa desenrolada, sem síndrome do pânico, logo fiz amizades ali naquele terreiro. E me comprometi a voltar outras vezes. Realmente a Umbanda me encantou, me deslumbrou, embora sempre aqueles elementos católicos me incomodassem. Porque eu disse há pouco a você, quando você recebe o evangelho, você pode ir onde você for. Alguma coisa
lá no fundo diz que onde você está não era para você estar. Mas eu ia, porque eu queria. Toda vez que eu olhava aquelas imagens de Nossa Senhora e se rezava uma Ave Maria, eu lembrava da minha mãe. E lembrava que estava enganando ela, coitada. Indo escondido, mentindo, fugido. Ia na Umbanda, logo fiz amizade. Eu sou músico desde os 7 anos, sempre tive boa coordenação motora. E um dia surgiu a oportunidade para eu aprender a tocar os atabaques. E comecei a aprender o ofício de Ogã na Umbanda. E aprendi muito rapidamente os toques de atabaque, só de olhar e escutar. E comecei a ajudar nos desenvolvimentos, nas giras de desenvolvimento. E depois também nas giras oficiais. Mas sempre aquela coisa. Imagens, Pai Nosso, Ave Maria. Aquilo o tempo todo me lembrava a minha igreja. A igreja que eu tinha certeza de que eu era membro. Se você me perguntasse na porta do terreiro, saindo dos trabalhos, qual era a minha religião, eu diria para você de pé junto, sou católico. Porque afinal de contas, minha mãe é católica, minha avó é católica, eu fiz primeira comunhão. E detalhe, podia ir a Umbanda o dia que fosse. Domingo eu estava na missa, porque domingo era dia de missa. E mãe e pai sempre ensinaram, estão na nossa casa, debaixo do nosso teto, é menor de idade, a gente pagando as contas, é na nossa igreja que vai. E nós íamos. Hipocritamente, mas íamos. Meu irmão chegava surrado da torcida, de brigas de torcida organizada no sábado à noite, mas domingo estava na missa. Eu cheirando a defumação e incenso de Umbanda, mas domingo estava na missa. E nós íamos. Um dia eu vi um grupo de pessoas que usavam o mesmo prédio da Federação de Umbanda e Candomblé, onde eu participava. Eles utilizaram o prédio, mas eram pessoas com roupas diferentes da Umbanda. Mais coloridas, mais exuberantes. Eu fui me informar quem era. E disseram, o pessoal do Candomblé que está fazendo um evento aqui. Na hora fui conversar com eles, cumprimentar, saber onde que eles se reuniam, de onde que eles eram. Me informei e deixei a Umbanda. Fui embora, larguei a Umbanda. E fui para o Candomblé. Porque, veja, quem não entende, quem não conhece essas religiões todas, para quem não conhece, é tudo macumba, né? Como se diz no verbete popular. Mas são religiões completamente diferentes, embora em um ou no outro aspecto tenham semelhanças. Mas o Candomblé é a soma de tradições africanas, de cultos africanos, que foram trazidos da África pelos negros no período da escravidão. A África é um continente grande, onde cada nação ou cada aldeia tinha a sua divindade ou conjunto de divindades e o seu culto próprio, principalmente culto aos antepassados. Uma vez que esses negros chegaram no Brasil e foram misturados no que é chamado de diáspora africana, esses negros foram misturados nas senzalas, acabaram ali que negociando uns com os outros a religião que cada um trouxe da sua tribo, da sua nação, e compilaram os seus cultos numa espécie de panteão, numa lista de deuses, como era, por exemplo, na Grécia Antiga, no Império Romano, nos povos vikings, nas tribos pré-colombianas aqui do continente americano, enfim, uma religião natural que presta culto às forças da natureza. É a isso que eles dão o nome de orixás. Essas divindades, ao menos no candomblé que eu frequentava, não eram entendidas como espíritos, almas de pessoas que já viveram aqui. Não, eram forças, divindades da natureza. E no candomblé, justamente porque é um culto africano, o candomblé puro, original, não tem esse chamado sincretismo, ou seja, mistura com elementos católicos, que surgiu num período da história do Brasil em que os negros não podiam cultuar aquelas suas divindades, então as disfarçavam com as imagens e as devoções católicas, para esconder os seus orixás. E
de tantas gerações fazendo isso, continuaram fazendo isso anos a fio, porque já haviam se esquecido das razões pelas quais os seus antepassados no Brasil fizeram isso. Bom, o candomblé não tem esse sincretismo, não havia mistura, não havia orações católicas, não havia santos ou imagens católicas, era uma religião africana pura, inclusive os cultos e as cantigas, as músicas, nem cantadas em português não eram todas em língua iorubá, vinda da África. Eu disse, bom, é aqui mesmo que eu vou ficar. E me encontrei ali. Já sabia tocar atabaque, no candomblé os toques eram bem mais numerosos e complexos, e por isso eram mais desafiadores, e eu adorava um desafio, aquilo me instigou. Fui aprender os toques para me tornar Ogã Alabê no candomblé também, a convite da Yalorixá da casa, que eu comecei a frequentar. E ali sim, mesmo indo às missas, e mesmo fazendo tudo isso escondido dos meus pais, ali eu frequentei durante quase 3 anos da minha adolescência. E como eu disse a vocês há pouco, sempre fui muito intenso em tudo o que eu me dedicava. Eu ousaria dizer que eu, em 3 anos de candomblé, aprendi e pratiquei algo que uma pessoa que não tenha o mesmo instinto, a mesma sede que eu tinha, levaria anos para aprender. Eu gostava, eu saía por vezes de casa, o terreiro onde eu comecei era muito próximo da nossa casa e próximo à escola onde eu estudava na época no ensino médio, por isso várias vezes eu saía da escola e ia direto para o terreiro para aprender alguma coisa, aprender uma folha, um banho, para bater palma, num eboque, a mãe de santo fosse passar, num bori, enfim, uma série, participar de um orô que ia ter, que orôs eram sacrifícios de animais, quando havia festa na casa. E enfim, o candomblé era aquela religião praticada em família, com um número restrito de pessoas, muito vinculadas entre si. E eu fiquei por ali. Eu gostava do candomblé, no sentido de que era um lugar acolhedor. Eu fiz amigos ali. E conheci pessoas boas, como os documentos da igreja dizem, homens de boa vontade. Pessoas que realmente, embora estejam lá, estivessem ali praticando aquela religião, praticavam aquela religião crendo que estavam fazendo algum bem. E eu continuei ali por um tempo. Vou encurtar mais a história, porque senão não vamos terminar nunca o testemunho. Mas o fato é que a minha curiosidade sempre foi me levando nos lugares e às práticas, vocês perceberam. Um dia, conversando com um amigo da escola, que era evangélico, pentecostal, ele começou a me dizer, na minha igreja aconteceu isso, e falaram uma língua estranha. Na minha igreja aconteceu isso no culto, e foi revelado isso ou aquilo. Eu disse, não. Eu sou católico. Vocês viram como eu era católico, né? Eu sou católico, vou à igreja. Esse crente está me dizendo que acontecem essas coisas na igreja dele. Isso eu não admito. Eu não admito que um crente diga que tem na igreja dele uma coisa que não tem na minha. Bom, e fui atrás um dia de perguntar para quem? Para minha mãe. Referência de igreja que a gente tem é a nossa mãe. Mãe, na nossa igreja tem essas coisas assim, que fala a língua estranha e que adivinha a vida dos outros? Bom, minha mãe conhecia já a renovação e disse, tem aqui na paróquia, tem o grupo de oração. Eu disse, grupo de oração? Mas é o nome disso mesmo, na renovação carismática. Grupo de oração da renovação carismática. Eu disse, tá. Porque quando eu ia na missa, e a gente ouvia às vezes algum aviso de alguma coisa que o grupo de oração ia fazer, esse nome não ajuda muito, porque um moleque, um jovem, um adolescente vai na igreja e ouve falar em grupo de oração, o que é que ele acha que é? Um bando de véia rezando terça. Então, se tinha um lugar onde jamais eu pensaria em ir, era no grupo de oração. Gente, estou falando da cabeça de um adolescente, pelo amor de Deus, que às vezes eu já fiz essa piada, e as senhoras que rezam o terço se sentiram ofendidas. Estou falando da cabeça de um adolescente ignorante,
que não entende o que são os grupos. Das senhoras, não é? Que rezam o terço. Mas naquele momento, eu disse, ah, tá, então eu não sabia que grupo de oração era isso. Eu vou lá. Porque, afinal de contas, se tem alguma coisa de sobrenatural, meu Deus, eu fui atrás disso na macumba, por que eu não vou atrás disso na igreja, já que disseram que tem? Muita gente me pergunta se eu consegui satisfazer esse meu anseio de ver coisas lá no candomblé. Bom, acredito que o fato de eu ter ficado quase 3 anos já responde a pergunta. Sim, eu vi, de fato, muitas coisas de deixar o cabelo em pé. Manifestações sobrenaturais, espirituais, cujas origens hoje nós sabemos quais são. Mas naquele momento me satisfazia imensamente. Fogo que acendia só, pessoas que ficavam horas embaixo d'água sem respirar, e outras coisas que não daria aqui para contar, mas me deixavam encantados, e qualquer um que não seja normal se arrepiaria e sairia correndo. Mas eu adorava aquilo ali. Era realmente um mundo de magia. Para quem vai atrás disso, magia, ocultismo, feitiço, era o lugar perfeito. E eu gostava daquelas práticas mágicas todas, inclusive porque é uma religião cheia de detalhes, liturgias, ritos e formas e maneiras, e o fato de tudo aquilo ser muito complicado e de o candomblé ser uma religião cujo conhecimento se transmite oralmente, por tradição, não há livros, apostilas ou nada escrito, aquilo me instigava ainda mais a curiosidade. Por isso eu queria conquistar a Yalorixá, a mãe de santo, eu queria conquistar os ebomes da casa, que eram as pessoas mais velhas de iniciação. Eu queria ficar o tempo todo em torno deles para aprender algo mais, uma cantiga nova, uma folha nova, um ebó, algum segredo da religião, porque é uma religião de segredos. E eles viam a minha sede e sempre iam me ensinando pequenas coisas. E realmente eu fiz um arcabouço de conhecimento dentro da religião. Mas resolvi ir conhecer a tal da carismática. Não é? Porque cabeça de adolescente, tudo enquanto é novo é legal. Quando se torna rotina, a gente quer outra novidade. A igreja virou uma rotina desde criança, eu fui atrás de novidade. Por isso fui parar na macumba. Mas a macumba também começou a se tornar uma rotina. E eu fiquei sabendo que na igreja católica, ou seja, a minha, vocês perceberam como eu era católico, meu Deus do céu, que devoto. Na minha tinha alguma coisa, bom, finalmente eu ia poder ir em alguma coisa de religião sem mentir para minha mãe. Resolvi ir um dia num grupo de oração, na nossa paróquia de origem, a paróquia Espírito Santo, em Osasco. Um beijo para todos da paróquia Espírito Santo, que com certeza estão acompanhando. No Jardim das Flores, em Osasco. Fui ao grupo de oração, era outubro do ano 2000, vai fazer 23 anos. Fui, o pessoal começou o louvor, música animada, até aí estava tudo bem. Até a hora que esse povo começou a orar. E a porca torceu o rabo. Porque veja, o nosso grupo de oração, a nossa diocese de Osasco, ela é conhecida em termos de renovação carismática, por ser uma diocese aleluiada, extremamente do fogo. Esse povo começou a orar, e uns irmãos não aguentavam orar no banco, ia para o corredor e se chacoalhava e batia a palma. Eu disse, meu Deus, isso é um Xangô, eu tenho certeza. Será que o padre sabe que estão fazendo macumba dentro da igreja? Olha, fiquei horrorizado. E aquelas mulheres, aquelas velhas do meu lado, começaram a girar a chave e virar um trator do meu lado, falando inglês estranha. Eu disse, o que? Eu vou sair fora disso aqui, ó. Piquei a mula, saí fora, rapei o pé. Fiquei escandalizadíssimo com aquele grupo de oração. O povo que berrava, eu disse, não, Deus me livre. Esse povo fazendo macumba dentro da igreja, onde já se viu macumba. Mas, irmãos, eu costumo dizer às pessoas, orem como Deus mandar, porque a minha primeira experiência de renovação foi escandalosa e, no entanto, olha onde eu estou hoje.
Então não é para ligar muito para essas coisas, tem que fazer a vontade de Deus. As vozes daquelas pessoas falando línguas estranhas ficaram impregnadas na minha cabeça a semana inteira. Eu disse, bom, para quem aguenta macumba na macumba, dá para aguentar macumba na igreja também. Eu vou voltar no grupo de oração. Quem sabe eu descubro qual que é o segredo, porque cabeça de macumbeiro, né, tudo era segredo, era conhecer as pessoas e aprender. Bom, quem sabe eu descubro qual é o segredo que eles têm aí para falar essas línguas estranhas e adivinhar a vida dos outros. E comecei a ir no grupo de oração, mas com firme propósito de eu jamais, nunca rezar igual esse povo doido, fanático. Deus o livre e guarde. Mas fui indo, outubro, novembro, dezembro. Em janeiro, eles começaram a anunciar no grupo de oração um evento que ia acontecer ali na nossa região, que ia unir todos os grupos de oração da região pastoral ali da nossa diocese, a região Santo Antônio, que é onde fica situada a minha paróquia de origem, onde meus pais moram ainda hoje. Eles disseram, irmãos, nós teremos um retiro de carnaval nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro. Será aqui no ginásio tal, de horário tal a horário tal. Eu pensei comigo, bom, 12, 13 e 14, domingo, segunda e terça de carnaval, só tem terreiro na quarta, dá para eu ir. Vou na macumba católica, depois vou na macumba de verdade. E resolvi ir. Agora, claro, irmãos, que se tinha uma coisa que eu jamais ia aceitar, porque eu era soberbo, era ser abordado, instigado, vigiado pelo povo desses encontros, né? Porque as pessoas fazem esses encontros e já ficam de olho, né? No jeito que os outros estão vestidos, se participam do louvor, se oram ou se não oram, já para ver quem é convertido e quem não é. Eu não era besta, já sabia me disfarçar no meio dos carismáticos, que é para ninguém pensar que eu não era carismático. Então já comprei uma camisetona de alguma coisa de igreja bem grande, que carismático é tudo assim. Uma Nossa Senhora gigante na camiseta, uma Terezinha gigante, um coração de Jesus gigante, alguma coisa de devoção. Comprei um coração de Jesus imenso. Uma cruz, de preferência aquelas que foi uma árvore inteira para fazer. Uma madeira enorme. Comprei a cruz. Um terço preto e uma Bíblia marrom. Pronto, minha fantasia de carnaval carismática estava pronta. E eu fui para o retiro. Fui para o retiro e sabia exatamente como me comportar ali como carismático, para todos os efeitos. Eu era um carismático formado com mestrado e doutorado. Fui para o alto da arquibancada, o povo levantava a mão, levantava a mão. O povo fazia passinho, eu fazia passinho. Eu não sabia a letra das músicas, eu repetia a última sílaba. Espírito, tu encha a minha vida, dá, e ia atrás. De vez em quando tinha alguma do Marcelo Rossi, que já estava gravado no CD, a gente sabia de cor, porque a mãe escutava em casa. E ali, irmãos, no domingo, esse era um retiro aberto, feito num ginásio. Esses retiros abertos, a Renovação sempre convida uma equipe de fora, não é, para poder ministrar tanto a música quanto as orações e pregações. E no dia seguinte vem uma outra equipe que não estava no dia anterior e assim fazem essa escala. No domingo, uma senhorinha baixinha, do cabelo branco, pegou o microfone antes da pregação da manhã, começaram a orar. E ela foi proclamando coisas. Eu achava um barato aquilo dos carismáticos, adivinhar a vida dos outros. E ela foi dizendo, olha, o Senhor me mostra isso, o Senhor me mostra aquilo. E de repente ela disse, o Senhor me mostra que no nosso meio aqui tem um jovem. Jovem, você frequenta terreiros de candomblé. O Senhor está falando para você renunciar, porque Ele tem uma obra na sua vida. E eu na arquibancada, fantasiado de carismático. Meu Deus, tem misericórdia desse jovem. Liberta ele. Amém, amém, amém. Que eu não sabia falar a língua, eu ficava amém, 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 amém. Imagina, gente, que era eu. Vocês já perceberam que eu era católico. Não era eu. Pensei comigo. Mas aí, o encontro no domingo acabou. Fui para casa, voltei na segunda-feira. Já não era a senhorinha do cabelo branco. Aquela equipe já não veio na segunda.
Veio um outro povo de outro lugar, aí já era um negão, 4x4, enorme, um negão com a voz grossa. Aí começou a fazer oração, xarabarabarabara, e revelar a vida dos outros. Tem uma pessoa aqui assim, tem uma pessoa aqui assado. E o Senhor me mostra que aqui no nosso meio tem um jovem, você tem frequentado terreiros de macumba, de candomblé. O Senhor está falando para você renunciar, que Ele tem uma grande obra na sua vida. Eu estava lá na arquibancada e pensei, meu Deus, o Senhor não libertou esse jovem ainda. Tem misericórdia, ele voltou hoje. Bom, imagina que era eu, gente. Se você me perguntasse na porta do retiro que religião que era a minha, eu era católico, tomava hóstia, fiz primeira comunhão. Não é assim, mãe? Você pensa que o seu filho, você levou para a primeira comunhão, ele é católico. Não é, não. Você pode transmitir o conteúdo da fé, mas você não infunde Jesus Cristo na alma de ninguém. Isso só o Espírito Santo pode fazer. Terminou aquele encontro na segunda-feira. Tem outras partes no retiro, vou ter que resumir, porque nós não temos tempo. Mas na terça-feira de carnaval, finalmente o feriado, o dia mais cheio, o calor da febre do rato em São Paulo, aquele calor de rachar mamona na cabeça, a gente se abanando, de terça de carnaval, feriado, todo mundo veio, ginásio lotado, e começou a oração. Oração, já era outra equipe, que não estava nem no domingo e nem na segunda. Vieram de fora, me lembro bem que inclusive na ocasião, eram missionários da comunidade Canção Nova, que estavam ali. Começaram a oração, o Senhor me mostra isso, o Senhor me mostra aquilo. E o Senhor também me mostra que no nosso meio tem um jovem, que você frequenta terreiros de umbanda, candomblé, macumbaria. E Deus já falou com você nesse encontro 1, 2 vezes. E Ele manda você renunciar, porque Ele tem uma obra na sua vida e tem mais, eu vou acrescentar. Hoje, se você não renunciar, amanhã, no futuro, milhares vão se perder. Hoje você não entende isso, mas um dia você entenderá. Eu na arquibancada estava e pensei comigo, pode ser que esse jovem seja eu. Talvez. Agora, vamos pensar comigo. Aí terminou a oração. Eu sentei na arquibancada. Tem gente que vai nos retiros esperando a revelação, né? Eu fiquei, foi doido de ódio. Mas que espírito fofoqueiro, dedurando minha vida para os outros. Foi a véia, depois o negão, agora esse cara barrigudo. Todo mundo fala adivinhando da minha vida. Aqui tem um jovem, aqui tem um jovem. Vamos parar com isso. Renunciar à macumba. Para que eu vou renunciar à macumba? Eu nem lembro, irmãos, qual foi a pregação daquele dia, porque eu não prestei atenção em uma palavra da pregação. Eu passei a pregação inteira, olhando para baixo na arquibancada, conversando com Deus aqui, na minha mente. Eu disse o seguinte para Deus, do meu jeito. Vamos parar com esse negócio de ficar dedurando a minha vida para os outros? Porque não tem para que eu deixar o candomblé. Irmãos, eu não tinha razão nenhuma para deixar o candomblé. Eu não estou contando esse testemunho aqui, irmãos, para denegrir a religião de ninguém. Se eu tiver que falar do tempo que eu estive no candomblé, humanamente falando, eu não tenho nada de ruim para descrever. Como eu disse há pouco, eu encontrei pessoas amorosas, pessoas que me acolheram, foram meus amigos e, de acordo com o credo deles, queriam sim o meu bem. Eu estava envolvido naquela casa, envolvido naquele movimento, e eu não tinha nenhuma motivação para sair de lá. Eu não sofri nenhuma decepção, eu não sofri nenhum tipo de humilhação, ataque, pelo contrário. Eu imaginava que de alguma forma eu ia dar um jeito de me entender com meus pais algum dia, porque eu ia ter que dar um jeito, e quem sabe assumir a religião de candomblé. Eu não tinha humanamente nenhuma motivação para sair. Por isso, eu disse que comecei a argumentar com Deus. Porque a pessoa, quando ela não quer obedecer o Espírito Santo,
Ela quer argumentar. Pobre coitado. Você talvez me assiste e vê tudo isso de igreja, e pregação, revelação, oração, e você acha tudo isso piegas, ultrapassado, medieval, e quer argumentar com o Espírito de Deus e com a Igreja Católica. Escuta, a igreja está aqui há 2000 anos, já estava antes de eu e você chegarmos e continuará aqui depois que nós formos embora desse mundo. E ela está de pé. Mas eu queria argumentar com o Espírito e disse, olha, para que deixar o candomblé? Vamos lá, Deus. Oxe, truta aqui comigo, meu amigo. Não estou fazendo mal para ninguém. Eu nunca matei, eu nunca roubei. Eu sou um bom aluno. Porque essa é a desculpa que a pessoa dá para ela não se converter, né? Para não mudar de vida. Ela pensa em quê? Ela pensa em um ser humano pior do que ela. No bandido que mata, no bandido que rouba. Claro, em comparação a quem mata e rouba, você sempre está melhor. Como se quem mata e rouba fosse parâmetro de ser humano. É mais fácil olhar para eles e se comparar, não é? Olhar para Jesus dói, então é melhor. O bandido, ele sim é ruim, eu não. E foi o que eu tentei fazer. Mas eu disse o seguinte para Deus: bom, se você é o bonzão, né, Deus, Jesus, poderoso, glorioso, Espírito Santo, Espírito isso, Espírito aquilo, então vamos fazer o seguinte: você quer mesmo que eu saia do candomblé? Vem e me tira, porque eu não vou sair. Amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Essa foi minha oração, que vocês perceberam, reverente, humilde e respeitosa. Terminou a pregação, uma irmã da organização do retiro pegou o microfone e disse assim: os irmãos que estão na arquibancada, vamos descer aqui para a quadra, porque nós faremos um momento de efusão do Espírito Santo. Eu nunca tinha ouvido essa palavra, mas quando ela falou Espírito, eu desci na hora. Falei assim: vai baixar Espírito, eu vou para a quadra. Fui para a quadra, desci. Tinha ali uns amigos que estavam no entorno, que eu fui fazendo ao longo do retiro. E aí começram a cantar, vamos pedir o Espírito Santo, Espírito isso, Espírito aquilo. E ele está aqui, e você fecha os seus olhos, porque ele vai te tocar. Eu disse, bom, se o segredo para baixar o tal do Espírito é fechar o olho, eu fecho. Grudei que quase passei super bonder. E começaram a cantar música, finalmente uma que eu conhecia, Lá menor, nunca vou esquecer, essa é a música da minha conversão. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Irmãos, cuidado com o que você canta, porque Ele escuta. Eu fui cantando essa música e as pessoas orando em volta. E glória, aleluia, e língua estranha. E a minha perna começou a tremer. Eu disse, agora vai. O que diabo é isso? Eu nasci na igreja, eu tomo hóstia, eu sou católico. Não tem negócio de perna tremer, igreja católica. O que está acontecendo comigo? Para terminar de piorar, a mão que estava levantada já começou um farmizinho. E eu não aguentava mais a mão levantada e uma moleza no corpo e o coração batendo. E comecei a pensar 1000 coisas. Falei, meu Deus, eu sou ogã lá na macumba, eu toco tambor, eu não recebo santo. Vou receber santo aqui no meio do povo da igreja, para o povo ver e depois contar para minha mãe? Eu vou passar vergonha nesse negócio aqui. Eu sei, irmãos, que eu fui resistindo com aquela sensação. Eu não sabia o que estava acontecendo. Quando eu dei fé, quando eu me dei por mim, paf! Eu estava estatelado no chão. Eu só me lembro da sensação do chão nas minhas costas. Eu não me lembro desse espaço entre o estar em pé, o itinerário entre estar em pé e chegar no chão. Simplesmente cheguei no chão, deitado, e continuei pensando comigo, alguma coisa aqui não está certa, que eu sou católico.
E na igreja católica as pessoas não caem no chão. Não tem isso na missa. Não tem isso nas coisas. Na paróquia eu nunca vi, irmãos. Eu nunca tinha visto isso. A primeira vez que eu vi esse fenômeno de cair no chão fui eu. Eu nunca tinha visto. Eu simplesmente estava no chão e ainda pensei comigo, deve ser desmaio. Como diz no Ceará, dei uma agonia. Desmaiei, alguém vai vir me socorrer, porque não é normal gente na igreja cair no chão. Olha, irmão, estou esperando até hoje alguém vir me socorrer. Fiquei estirado ali no chão, esperando se, quem sabe, eu conseguia entender o que estava acontecendo. Pensei que era desmaio, até porque eu nunca tinha desmaiado até aquele momento. E não sabia que quem está desmaiado não pensa que está desmaiado, porque não pensa, está inconsciente. Mas eu estava perfeitamente consciente. E embora sentisse que eu tinha domínio sobre o meu corpo, ao mesmo tempo eu não tinha, era estranho. E aí eu no chão, esperando ver que resultado aquele fenômeno teria. De repente, um vento começou a soprar. Ouvindo, eu percebi que era chuva. Começou a chover em cima do ginásio, no momento em que eu caí no chão. E um vento começou a soprar dentro do ginásio. Mas o que mais de maravilhoso ocorreu não foi o vento e nem a chuva. Eu nunca soube explicar muito bem, do ponto de vista racional, o que aconteceu. Hoje eu sou teólogo e posso encontrar alguns termos técnicos para talvez descrever, mas explicar de uma forma que você entenda o que aconteceu, eu jamais vou saber. Eu estava de olhos fechados, mas é como se eu estivesse com os olhos mais abertos do que eles estão agora. Um homem de branco veio andando na minha direção, barba, olhou para mim. Quando ele olhou para mim, e os olhos dele se encontraram com os meus, é como se alguma coisa me dissesse sem dizer. É como se algo me explicasse sem explicar, que eu nasci, eu existia, eu respiro, eu vivo, para olhar naqueles olhos ali. Aqueles olhos são o sentido, a razão, o motivo de tudo existir, inclusive eu. Bastava ele olhar, mas ele não olhou só. Ele olhou e disse assim: você falou para eu vir buscar você e eu vim. A partir de agora, você é meu. E foi embora. E eu fiquei ali no chão, encantado com aqueles olhos, porque não há olho na face da terra como aquele. Não queira pedir a mim que tente te descrever esses olhos, porque não há artista que pinte. E não há máquina que registre. Mas olhos que têm poder. Talvez foi isso que João quis dizer no Apocalipse, que os seus olhos são como fogo. Mas nem fogo é daquele jeito. E eu fiquei ali no chão, esperando que quem sabe ele voltasse. Fiquei provocando, ver se ele vinha. Ei, volta aí, vamos negociar. E ele não vinha. E eu pensei comigo, bom, eu estou aqui estirado nesse chão, eu vou levantar logo, antes que alguém me veja aqui caído, porque eu já estou aqui há uns 10 minutos, 15 minutos, e antes que a tal da confusão do Espírito Santo, efusão do Espírito Santo acabe, eu vou me levantar. E eu ensaiava para levantar, mas estava muito bom, e eu esperava, ensaiava, até que eu levantei. Falei, vou levantar, já deu 15 minutos, vou levantar. Irmãos, esse encontro tinha mais de 1000 pessoas no ginásio, no início da manhã. Mas quando eu levantei, eu levantei a cabeça, olhei ao redor, não tinha ninguém no ginásio. 1000 pessoas desapareceram de repente. Tinha apenas um amigo meu, que eu havia feito no grupo de oração e me acompanhou no retiro, sentado numa cadeira, do lado do meu corpo, estirado no chão, me velando com o terço na mão.
Quando eu levantei, ele disse, aleluia. Eu pensei que o irmão tinha morrido. Eu disse, irmão, o que foi que aconteceu? Cadê o povo? E cadê o homem de branco que eu vi? Pelo amor de Deus, cadê o povo? E ele me ajudou, me sentou na cadeira, porque eu estava bêbado, trêbado, quadrêbado. Eu não tinha condições de ficar em pé. Estava completamente sem força. Ele me sentou na cadeira. Eu disse, cadê o povo? E o homem de branco. Eu falei, calma, uma pergunta de cada vez. Eu disse, cadê o povo? Aí falou, então, o povo foi almoçar. Eu disse, mas ainda de manhã, como é que o povo foi almoçar? Ele disse, não, a efusão foi de manhã. Eu falei, mas que horas são? Ele disse, a efusão foi 10 da manhã. E agora? E ele me mostrou o relógio, irmãos. Era 1 da tarde para 1h30. Eu tenho certeza que foram 10 minutos. Mas o relógio teimou em dizer que foram 3 horas. Que eu fiquei estirado naquele chão. 3 horas. Eu entendo espiritualmente que não foi um número à toa. Foram 3 horas como que 3 dias morto. Eu morri naquele chão. Como Saulo na estrada de Damasco. Quando você é muito soberbo, arrogante e acha que sabe o que está fazendo, chega uma hora que Jesus Cristo vem para mostrar quem é o Senhor. E o que fez com Saulo, fez comigo. Me deixou ali, morrendo para aquela vida velha, por 3 horas. Eu levantei e eu perguntei para aquele meu amigo, bom, tá bom, o povo foi almoçar. Mas e o homem de branco? Ele disse, você viu um homem de branco? Vi. O homem de branco com o olhar. E a lágrima começou a escorrer, porque eu tinha necessidade de ver de novo aqueles olhos, irmãos. Uma necessidade que não cabe dentro de um ser humano. Eu disse, eu preciso ver o homem de branco. Ele já era um rapaz de mais caminhada e disse, eu também quero ver. Eu sei quem é o homem de branco. O Apocalipse diz que é Jesus Cristo. Você quer ver de novo? Sirva-o com os teus dias e ele vai estar te esperando do outro lado dessa vida. E eu devo dizer para vocês, irmãos, que eu acordei aquele dia de uma religião que não era cristã. E eu fui dormir no mesmo dia total e completamente cristão e católico, com todas as minhas forças. Eu estou falando de uma ação do poder de Deus. Ninguém pregou contra nenhuma religião. Ninguém precisou acusar ninguém, acusar doutrina, acusar culto. Não. Não se trata de se promover às custas da diminuição do outro. O evangelho é vivo. O Espírito de Deus é Espírito vivo. Ele me convenceu de dentro para fora. Minha mãe, no fundo, sentia e sabia. Porque se você que me acompanha e é jovem, adolescente, acha que engana os seus pais, você se engana. Agora saiba de uma coisa, você que é mãe ou pai que está me assistindo e enfrenta situações diferentes, situações semelhantes. Mãe nunca disse nada. Mãe nos cuidou no rosário, com o joelho no chão. Mãe está aqui, vem aqui, mãe. Um pouco. Só para vocês verem, mãe, eu acho que a câmera vai alcançar. Aqui a minha mãe. Vocês viram? Parece? Olha o tamanho. Eu peço perdão para a senhora pelas vezes que eu menti. Mas eu era moleque. Mãe sabe. A mãe sabe. Mãe resolveu as coisas como ela está aqui agora. Mãe, você vai orar pelo teu filho. E fecha a boca, não faça guerra. Porque tem guerras que você não ganha com a língua. Você pode ganhar em línguas. Talvez. Mas não com a tua língua. Não põe a tua mão onde é Deus quem tem que pôr a dele. Oração. Mãe tem calos no joelho e nos ensinou. A avó ensinou a mãe. E a mãe ensinou a nós. Eu simplesmente passei por outras experiências naquele dia, mas nenhuma tão forte como essa. Eu cheguei em casa, fui tomar banho. Abri a gaveta das roupas. Tinha ali algumas contas, colar de contas, né, as guias que a gente usava no terreiro. Eu nem lembrava, eu só pensava no homem de branco, mas quando eu vi aquelas contas, aquilo me deu uma aversão.
Eu peguei tudo aquilo, enrolei no abadá, na roupa que nós usávamos no terreiro, e queimei, joguei fora, não quis saber, não quis voltar, nunca mais quis pisar. Eu digo aos meus irmãos, sim, que eu quero que sejam ainda irmãos em Cristo, mas são meus irmãos, homens de boa vontade, que estão ainda nessas religiões. Eu amo vocês, em Cristo Jesus. E Jesus também ama vocês. Vocês são a imagem e semelhança de Deus. Mas não tinha mais espaço para minha alma no candomblé e nem na Umbanda. Eu descobri que mais do que encontrar coisas sobrenaturais, existia assim, na Santa Igreja, um sobrenatural que queria me encontrar. Se eu queria ver alguma coisa, se eu queria experimentar algo, essa encheu a cota para o resto da vida. E eu fui salvo em Cristo Jesus. O batismo que os meus pais me deram não foi à toa. Tinha a hora certa para ir romper. Isso se chama batismo no Espírito Santo. Um dia, o Espírito foi inserido em mim. E esse dia que eu estou contando para vocês foi o dia em que eu fui inserido no Espírito. Santo Agostinho diz que é necessário que nós sejamos mergulhados novamente na água que já foi mergulhada em nós. O batismo no Espírito Santo não é um novo sacramento do batismo, mas é você entrar no Espírito que já entrou em você. É uma atualização do teu batismo, e por isso se chama batismo no Espírito Santo, porque é o mesmo batismo de novo acontecendo, não uma vez mais, porque ele não se repete, mas se atualizando. Como na Eucaristia o sacrifício de Cristo se atualiza sem se repetir, assim também o batismo no Espírito Santo é o batismo sendo atualizado, sem se repetir. Mãe, pai, família, peça o batismo no Espírito Santo. Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre. A história que eu estou contando para vocês foi comigo, mas não foi só comigo a primeira vez. Foi com Saulo, com os apóstolos, com Agostinho, com Tomás de Aquino, com o Inácio de Loyola, Francisco Xavier, Pio de Pietreutina. Se há santos é porque foram batizados no Espírito Santo. E você que está acompanhando, você pode ser batizado no Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Você que está me assistindo e agora o coração bate e a lágrima escorre, uma emoção tomou você durante as minhas palavras, saiba, é o poder do Espírito de Deus que chegou aí onde você está agora mesmo. Ele está aí agora, ele está agindo agora. Pela fé eu vejo um tumor secando, pela fé eu vejo um filho sendo transformado, pela fé eu vejo um demônio se retirando do lar de alguém. Em nome do Senhor Jesus eu vejo, pelo poder do batismo do Espírito Santo, um matrimônio sendo restaurado. Não tenha medo, se há um ruído, um barulho na tua casa, saiba, anjos de Deus estão trabalhando em teu favor. Aí agora mesmo você pode ser renovado, salvo em Cristo Jesus. Amado Pai, eu peço, atende a oração do teu povo que acompanha. Se esse testemunho é evangelho vivo na minha vida, quantos evangelhos vivos estão sendo escritos ao longo da história da igreja? Nós imploramos por misericórdia, Senhor. Escreve mais um hoje na vida de quem assiste agora. Escreve o nome no livro da vida para que nunca seja apagado. Escreve, Senhor, na lista dos eleitos do reino aqueles que acompanham agora. Amado Espírito Santo, nós estamos em dias maus, em dias terríveis, por isso nós precisamos de Ti. Senhor Jesus, batiza com o poder do Teu Espírito Santo, Senhor, e há servos e servas de Deus que já Te amam, Te buscam, Te servem, que estão na Tua igreja, mas precisam de renovação. Manda, Senhor, o Teu poder, abre o céu. Quantos receberam notícia que tirou o chão? O Senhor manda dizer, algo pode te tirar o chão, mas se você está em Cristo Jesus, nada te tirará o céu. Não importa perder o chão, desde que o céu não seja perdido. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Eu creio que pela oração da igreja e a oração, a comunhão que nós estamos agora, Deus pode fazer uma obra de libertação. Demônio, em nome de Jesus Cristo, pela oração da igreja e a comunhão que nós estamos agora, se retire desta casa, em nome do Senhor Jesus. Todo malefício, maldição, praga,
praga, alamança lá, calamassa lá, resquício de ação diabólica, sejam afastados, repelidos, em nome do Senhor Jesus. E que reine a rainha do céu, o coração imaculado da Santíssima Virgem, os anjos da paz, as asas do Altíssimo, envolva o teu lar, tua casa, teu trabalho, tuas empresas, teus empreendimentos, teus sonhos, se realizem no poder de Deus. O Senhor renova o servo de Deus. A irmã estava pensando em abandonar, em deixar, em largar, e você disse: eu não volto mais, eu não coordeno mais, eu não prego mais, eu não lidero mais. Hoje o Senhor te batiza uma vez mais no Espírito Santo e diz: está desautorizada da desistência, recebe fôlego, recebe vida. Se tu não podes andar, eu ando contigo, vem no meu colo agora. Você tem o desejo de receber o dom de novas línguas, você tem o desejo de experimentar os dons de Deus. Aí onde você está agora, o Senhor está enviando o seu poder. Sinta, perceba, ouça, escute, o céu está aberto sobre a nação brasileira e outros países. Você me assiste agora dos Estados Unidos, você está me assistindo da Europa, você está assistindo do Canadá. Você não aguenta mais a frieza espiritual nesse lugar, saiba, Deus tem fogo para enviar sobre a tua alma hoje. Aleluia, glória a Jesus. Você vai dormir consolado, consolada, fortalecido, fortalecida. Bendito seja o Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Eu vejo sobre a nação brasileira o candelabro do Cristo descendo. Glória, glória, glória. Grande avivamento se aproxima. Veremos os benefícios de Deus na terra dos viventes, na terra de Santa Cruz. Glória seja o teu santo nome. Senhor, damos glória nessa noite pela obra que estás realizando. Perdoa nossos pecados, perdoa, Senhor, quando não cremos. Aleluia, perdoa se desviamos. Lamanta que valamasuma, você me assiste e você não era católico, você é de outro credo, de outra religião. Aleluia, se você sente o desejo, Jesus manda dizer: você é bem-vindo de volta na tua casa. A tua mãe te criou aqui. Aleluia, glória, a tua avó te criou aqui. Este é o teu povo, essa é a tua gente, essa é a tua casa. Essa é a tua família na fé. Pode voltar, não tenha vergonha. Deus está de braços abertos para te receber. A Santíssima Virgem Maria ainda tem colo para te dar. Cabe mais um filho, pode chegar. Glória, Jesus Nazareno. Você é uma religiosa, está assistindo agora, é um religioso, está assistindo agora. Você também estava com o espírito de desistir, de largar, de abandonar. Você há muito tempo vinha batendo pela fé no Santíssimo Sacramento, pedindo: meu Deus, eu preciso de algo novo. Eu sei que eu tenho que viver pela fé, atravessar o deserto, mas eu já estou no meu limite. Então hoje o Espírito está falando com você. Recebe esta revelação, é a novidade que eu tenho para te dar. Filho, eu abraço a tua alma, eu renovo teus votos agora. Eu recebo o teu corpo, tua pobreza, o teu propósito de obedecer a mim nos teus superiores. Eu te renovo, eu te fortaleço. Tu putaste este hábito para descer a sepultura com ele. Eu tenho um galardão no céu te esperando com teu nome de consagração. Bendito correte que andava na canareva na maia. Glória, 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 Senhor. Agradecemos pelo que estás fazendo nessa noite. Que alegria. Nós estamos tomados de um entusiasmo, de um júbilo espiritual. Como é bom servir a Deus, como é bom estar nas fileiras dos eleitos. Glória, Senhor Jesus, seja bem-vindo. Essa é a tua casa, esse é o teu povo. A Santa Igreja te recebe. Filho da igreja, alegra o teu coração. Amado Senhor, nós te pedimos, nos guarda nessa noite, na proteção da Santíssima Virgem, do glorioso São José, dos santos arcanjos e anjos. Que esta palavra ministrada nessa noite não se perca, mas que ela continue produzindo fruto de salvação, libertação e vida eterna. Perdoa, Senhor, se as minhas palavras
não foram suficientes e em alguma coisa alguém que nos assiste não entendeu ou não compreendeu. Se faltou em mim, Senhor, o Senhor pode fazer sobrar neles. O que faltou nas minhas palavras, a tua ainda é eterna, poderosa e transcendente para fazer mais do que ousamos esperar e pedir. Abençoa o teu povo, Senhor, livra-os de todo mal. Atende às orações que são elevadas à tua presença, desde o início dessa noite até o presente momento. Muitos vão ter pela primeira vez uma noite de sono tranquila em anos, porque o Espírito está te dando um colo e um regaço de paz. Porque Ele está curando uma doença que se recusa a responder às medicações, mas a Jesus Cristo Ele precisa responder. Tumor, doença, dor, responda agora ao Criador do céu e da terra. Glória ao Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus Nazareno. Aviva o teu povo, as nossas paróquias, nossas comunidades, Senhor. Bendito seja o teu nome. Irmão, irmã, que o Senhor te abençoe, te guarde, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que os irmãos me perdoem por alguma coisa, se a gente extrapola em alguma palavra, ou não somos comedidos em alguma coisa, mas nós temos paixão de servir a Deus. Eu espero que essa paixão chegue a você também, do outro lado dessa tela, porque o mundo necessita de quem esteja apaixonado. Isso faz 23 anos já que aconteceu, mas para mim é como se tivesse sido ontem, porque se você se esquece do olhar de Cristo, você não sabe mais para onde está caminhando. Saiba que Ele te aguarda, junto comigo, do outro lado dessa vida. Amém. Amém, Jesus. Eu queria chamar, Padre, sua mãezinha mais uma vez aqui. Como é o nome? Rita de Cássia. Ave Maria, com o nome desse. Povo de Deus, o Espírito Santo vem aqui no meio. Dona Rita. Eu encontrei com Dona Rita ali e perguntei: a senhora é parente do padre? Ela disse: eu sou a mãe. E vocês estão todos os dias na minha casa. É membro do Exército de São Miguel, essa guerreira. Eu quero louvar a Deus, porque existem muitas Mônicas. Muitas Mônicas que estão aí nesse cotidiano. É aquelas velhas que o padre falava que está se reunindo lá, rezando o terço. Muitas Mônicas que estão sofrendo a cada dia, confiando no Senhor. Eu louvo muito a Deus por esse testemunho. Olha só, esse sofrimento silencioso. Eu lembro da minha mãe também, quando eu tive meus acidentes, quando eu me afastei, e ela não largava o terço dela. E ela não deixava, e não deixava. Eu queria pedir a você que olhe além. Não olhe só para o momento da espera, da dor, do sofrimento. Olha além. Olha aqui, essa Mônica gerou um Agostinho. Esperou, 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 e gerou um Agostinho. E se Deus disse que se Ele não dissesse o sim, milhares, talvez milhões se perderiam, porque Ele disse o sim, milhares, milhões estão dando o sim também. Quando